Olha, para mim, eu estou numas águas muito desconhecidas, porque não tenho propriamente este hábito de encenar peças, para já escritas, porque normalmente escrevo os meus próprios textos, e depois peças do século XVI. Ou seja, para mim, esta é uma abordagem altamente experimental, se calhar até ao contrário daquilo que parece, porque estamos a fazer a peça do Camões, parece até vagamente um gesto conservador, ou que possa ser um gesto um bocadinho mais, sim, nesse sentido de querer ser um gesto mais tradicional, mas o meu sentimento é totalmente ao contrário, de estar num terreno que me é pouco familiar, e todo o processo foi sempre de tentar encontrar relações dentro daquilo que é a escrita do Camões, por ter uma linguagem de um português arcaico do século XVI, uma linguagem bastante intrincada, pouco acessível ao ouvido contemporâneo, e de encontrar gestos e intenções que pudessem de alguma forma transportar aquilo que é documento, aquilo que está escrito por Luís de Camões, para a cena de 2026 e, obviamente, para o público de 2026. Portanto, isso foi um trabalho moroso e delicado de como é que de encontrar formas para que esta peça possa soar inteligível aos ouvidos contemporâneos. Mas estou muito contente com esse trabalho e, na verdade, agora apetecia-me fazer mais peças do século XVI. Para já, há uma enorme inventividade na linguagem. As marcas de genialidade do Camões estão muito presentes nestas peças de teatro. Ele escreveu muito poucas, 3 supostamente, e encontrar expressões, uma maneira muito lúdica de entender a nossa língua, de transformá-la em matéria para a cena, para mim abre perspectivas muito inesperadas na maneira como estas peças te podem inspirar. E depois, por outro lado, uma espécie de garantia, quase intransponível, de que aquilo que se está a falar em cena, daquilo que é temático, mas também o que é formal, já está muito distante da nossa sensibilidade e do nosso tempo. E disso ser ok, de não ser necessariamente um problema, de encontrares nesse confronto entre aquilo que é a tua atualidade e a vontade de tratar temas contemporâneos, que é absolutamente legítimo e que, na verdade, o grosso do meu trabalho é sobre essa relação até mais imediata com o agora, com o aqui e com o agora, mas de encontrar, não necessariamente um escape, mas de encontrar uma maneira de nos podermos também desmaterializar daquilo que são essas urgências contemporâneas e de encontrar combustões entre uma obra escrita em 1500 e estes corpos e estas vozes contemporâneas que as interpretam necessariamente. Por isso, nessa relação, dessa disrupção quase entre uma coisa e outra, acho que se criam aí espaços muito relevantes para a imaginação, mas também para o prazer de assistir a uma peça de teatro. A minha expectativa é que o público que nos visitar se possa apaixonar por esta obra de Camões como eu me apaixonei por ela. E que consiga, de alguma forma, ultrapassar aquilo que é uma espécie de barreira imediata e muito evidente, que tem a ver com linguagem e com distância. E de encontrar prazer nessa possibilidade. E para mim isso é tão real, que essa relação se estabelece e que me emociono e que consigo rir, porque é uma comédia também, e consigo reconhecer essa marca dessa genialidade do poeta, que nos habituámos infelizmente a ver como uma espécie de monumento intocável e que muitas vezes mesmo, é utilizado como uma espécie de arma de arremesso por uma certa sensibilidade conservadora que pretende usar estas marcas da nossa nacionalidade como mecanismos para avaliar a pureza do que é ser português ou do que é a nossa raça. E de tentar devolver a esta obra uma outra dignidade, que esse gesto, quanto a mim, não tem, e transformá-la naquilo que ela é, que é uma obra multirreferencial,
plural e que vem de um poeta que celebrava os prazeres da vida e da carne, porque é uma peça também muito sexual, e isso está muito patente na forma como as personagens se relacionam e sobretudo na presença das mulheres, das personagens femininas, que são muitas vezes motor, não só da ação, mas também desse desejo, e isso é muito refrescante. Deixa-me nesse lugar de talvez me apetecer experimentar, encenar mais textos que não são escritos por mim, de encontrar uma relação com a palavra dos outros e com a ideia dos outros que ainda assim possa servir de alguma maneira aquilo que são os meus interesses e que são os meus objetivos enquanto encenador, enquanto artista. Não sei se vai significar uma mudança de paradigma, isso acho que não, mas que de alguma maneira possa abrir caminhos, se calhar, para gestos que antes me pareciam, sim, ou demasiado tradicionais ou demasiado conservadores e que percebo que não, podem ser caminhos para uma relação até bastante saudável com isto que chamamos património, neste caso património dramatúrgico, e que obviamente a obrigação de um teatro nacional é encontrar veículos e encontrar oportunidades para que estas peças possam estar vivas, porque esta peça especificamente foi escrita para ser representada e não para estar numa gaveta ou para estar numa compilação. Nada contra, devemos lê-las também, mas neste caso o teatro implica que se lhe dê carne, que se lhe dê corporalidade e que se lhe dê voz, e que é isso que estamos a tentar fazer aqui na Sala Estúdio Valentim de Barros.